Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 14 de João. Se você tem acompanhado o estudo, está gostando do estudo, se esse estudo tem te ajudado na leitura bíblica, eu peço para vocês curtirem, compartilharem, porque tem tantas pessoas que falam para mim: Raquel, não consigo entender a Bíblia, eu fico em casa tentando ler sozinha, não consigo entender nada. Então, se esse vídeo está te ajudando dessa forma, eu peço para que vocês compartilhem com pessoas que talvez também tenham essa dificuldade, tá bom? Então, nós estamos caminhando aqui para o final da leitura do Evangelho de João e ainda temos bastante coisa para aprender, tá? Vamos lá para a leitura. João, capítulo 14. Jesus disse: Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, tem versões que falam que há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Então ele está falando assim: não fiquem aflitos, eu vou para perto do meu pai e lá eu vou preparar um lugar para você. E aí, conforme a gente for lendo, vocês forem lendo a Bíblia, porque eu não vou conseguir fazer a leitura da Bíblia toda, mas conforme vocês forem se familiarizando com a Bíblia, vocês vão entender de que lugar que ele está falando, né? Porque Jesus fala que lugar que é esse, outros livros falam também que lugar que é esse, que é o reino de Deus. Esse lugar é o reino de Deus, é o lugar que ele preparou para todos aqueles que creem nele, tá? Então ele fala assim, ó: e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei comigo para onde eu estiver, vocês também estejam. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Olha que interessante que Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Deus Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Olha que interessante, né? Como a gente tem estudado, os judeus religiosos da época brigavam com Jesus porque eles falavam: eu conheço a Deus, o pai Abraão mostrou Deus pra gente, Moisés falou sobre Deus pra gente. E o que Jesus sempre falava para esses religiosos? Não, você não conhece esse Deus. Porque para conhecer Deus, primeiro vocês precisam me reconhecer. Se vocês estão aqui duvidando de quem eu sou, duvidando das minhas palavras, é impossível que você conheça o Deus Pai. Então ele mostra que as pessoas que pensam que conhecem a Deus, sem ser por intermédio, pelo caminho e pelas verdades de Jesus Cristo, segundo a Bíblia, essas pessoas na verdade não conhecem a Deus. Elas criam Deus da cabeça delas, né? Porque Jesus veio, entre outras coisas, para nos revelar Deus Pai. Então, como é que eu consigo ter a convicção que eu conheço a Deus Pai, se não é por intermédio do conhecimento de Jesus, pelas palavras de Jesus e pela revelação do Espírito Santo que Ele nos dá? Segundo a Bíblia, não tem meios. Então, foi um dos conflitos que eu tive, né, na minha caminhada de estudo bíblico. Eu falei: nossa, eu sempre achei que eu falava com Deus, que eu tinha Deus no meu coração, e ao ler a Bíblia eu descobri que não. E além de entender, né, lendo as Escrituras, eu entendi também pelos meus próprios atos, porque quando eu conheci a Cristo e o Espírito dele começou a agir na minha vida, eu comecei a perceber que as minhas vontades, antes de conhecer Cristo, elas eram muito diferentes das vontades que eu passei a ter depois de conhecer Cristo. Então, Cristo nos faz semelhante a Deus, nos faz semelhante a Ele, né? E eu não tinha isso antes de conhecê-lo. Então, o Deus que eu imaginava que eu servia, ou que existia, ou que era a meu favor antes de Cristo, não era o Deus da Bíblia. Era totalmente diferente. Era um Deus que se encaixava nas minhas vontades e na maneira que eu queria viver, né? E Cristo aqui fala: vocês, já que vocês me conhecem, com certeza agora vocês vão conhecer a profundidade desse Deus Pai, né? Versículo 8. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Aí ele repete: quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostre-me o Pai? Mostra-nos o Pai, né? Será que você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Mais uma vez ele mostrando que ele é Deus, né? Ele e o Pai são um. Eu estou no Pai, tudo que vocês estão vendo em mim é como se vocês estivessem vendo o Pai que está no céu, que antes não tinha imagem, que você não conhecia a fisionomia dele. Agora vocês estão me vendo, o reflexo do Pai, né?
Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, eu não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim, mais uma vez, o Pai que está em mim, é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mais uma vez repetindo. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Então o que ele está dizendo aqui? Se eu estou insistindo com você que eu e o Pai somos um, que eu vim do Pai, que o Pai está em mim, que tudo que eu estou fazendo são coisas que o Pai pediu para eu fazer. Eu estou cumprindo o que Deus Pai pediu para eu fazer. Se vocês não estão crendo na palavra, então creem por causa dos meus milagres. Porque os milagres dele impressionavam muito as pessoas, né? Então ele fala, então pensa, esses milagres que eu estou fazendo, algum ser humano na Terra até hoje já fez? Não fez. Então creiam pelo menos pelo meu milagre, né? E algumas pessoas ainda vivem só crendo quando vê milagre. Não creem pelo estudo da palavra. E o que eu estou tentando trazer para vocês hoje, creiam em Cristo pelo estudo da palavra. Isso cria muito mais raiz no nosso coração, isso cria muito mais certeza. Lógico, o milagre tem papéis fundamentais em alguns momentos, mas a gente não precisa viver 24 horas de milagre, né? O nosso andar, a nossa mente, como ela se modifica, a nossa paz de espírito, o nosso domínio próprio, tudo isso que Cristo modifica em nós, acabam provando, sem necessariamente ser pelo milagre, mas os frutos que a gente passa a dar a partir do conhecimento de Cristo, isso testifica muito mais às vezes do que os próprios milagres. Mas aqui ele está falando assim, se não é pelas minhas palavras, pelo menos creia pelas coisas que eu faço. Versículo 12, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, os milagres que ele faz, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Então isso nós vamos ver no livro de Atos principalmente, nós não vamos ler ele aqui nesse estudo, vai ser João, mas ele está se referindo ao que aconteceu em Atos, porque em Atos, quando Jesus volta aos céus, né, com o corpo dele glorificado, ele volta para o céu em corpo, nós vamos ler sobre isso. E ele fala, eu vou enviar um outro semelhante a mim, e esse outro é o que vai ajudar vocês a fazer o que eu faço e até coisas maiores. E a gente vê que os discípulos, quando recebem o Espírito Santo em Pentecostes, que está descrito no livro de Atos, para quem tiver curiosidade e quiser começar a ler também, é muito, muito essencial o livro de Atos para entender o que é o Espírito Santo e como que ele move através da nossa vida. Então, o que aconteceu? Quando eles receberam o Espírito Santo, eles passaram a fazer milagres ainda maiores, coisas ainda maiores do que o próprio Jesus fez e coisas maiores do que é relatado nos 4 evangelhos. 4 evangelhos relatam vários milagres, mas se você ler Atos, você vê milagres tão grandiosos e até maiores do que o próprio Cristo fez. E o próprio Cristo falou que ele ia para o Pai, mas que os que crescem em Jesus, quem que faz esses milagres? Esses milagres que vêm de Deus. Óbvio que a gente sabe que milagre vem de vários espíritos. Quando a gente lê no Antigo Testamento, quando Moisés fazia os milagres ungido pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, os magos que não tinham o Espírito Santo, mas que tinham eram os demônios ali que estavam por trás dele, esses magos também faziam milagres, né? Eu não sei se eu já comentei sobre isso, mas se eu comentei, eu repito novamente, milagre não é sinônimo de que Deus está no negócio, tá? O que mostra se Deus está no negócio é se após o milagre houve transformação na vida daquela pessoa. E isso vai ser o ponto que identifica se esse milagre está vindo de Deus ou se esse milagre está vindo do reino das trevas, tá bom? Então, o milagre em si, ele não gera a salvação, ele não é um sinal certo de que foi Deus. Porque a gente vê e o Antigo Testamento, por que as pessoas adoravam deuses? Porque elas viam milagres através daqueles deuses, né? Mas eram pelas forças das trevas, não eram pela força de Deus. Então ele fala, 13, e tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Então às vezes a gente pega esse versículo, né? Eu vou pedir para Deus, porque Deus fala que tudo que eu pedir em nome de Jesus, ele faz. Primeiro, por que a gente costuma pedir em nome de Jesus? Porque assim, nós como seres humanos, nós não temos méritos nenhum. E a gente lendo a Bíblia, a gente entende que quem tem o mérito de todas as coisas, quem foi santo, quem foi verdadeiro, quem foi perfeito na terra, só foi Jesus Cristo. Então é por causa de Jesus Cristo que o Senhor nos atende. Por quê? Porque nós cremos no sacrifício de Jesus, nós temos Jesus como nosso Senhor, então a gente clama ao Deus Pai. Senhor, em nome do seu Filho de Jesus, que é aquele que eu, Raquel, sirvo, né? Vou dar o exemplo de mim. Senhor, em nome do seu Filho Jesus, que eu, Raquel, sirvo,
faça tal coisa para que o seu nome seja glorificado, para que as pessoas vejam o seu poder através desse meu pedido. Então, não é pedir por pedir, tem todo um porquê por trás do pedido em nome de Jesus, né? E tem outra passagem que fala, tudo que a gente pedir, e se for da vontade do Pai, Ele fará. Porque às vezes a gente está fazendo pedidos que o Senhor sabe, Ele tem a onisciência, Ele sabe que não vai ser o melhor para nós. E muitas vezes Ele não nos dá, mas para nos proteger, né? Então a gente precisa conhecer bem esse Deus, entender o Deus que nós servimos, a onipotência, a onisciência, todos os atributos que Ele tem, para que até no nosso pedido, quando a gente receber um não, a gente ficar em paz. Porque aquele não, muito provavelmente, como qualquer pai faz com seu filho aqui na Terra, muito provavelmente o Senhor está nos protegendo de consequências, né? Então, por isso que é muito importante a gente conhecer profundamente as Escrituras, porque nas Escrituras esse Deus é revelado para nós de diversas formas, né? E a gente tem segurança, tanto no sim de Deus, quanto no não de Deus. Então ele fala, e tudo que vocês fizerem em meu nome, eu farei, mas ele vai fazer para dar um conforto no nosso coração, para a gente ficar feliz? Não, olha por que ele faz as coisas quando a gente pede. Para que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Então, assim, os milagres que o Senhor faz, ele tem o objetivo de mostrar que o nome de Jesus tem o poder, para que o Filho seja revelado. Esse é o objetivo dos milagres. Ele não é milagre por milagre. Para me ajudar, para ajudar o outro. Ele ajuda, gente? Ele ajuda. Mas o objetivo principal é revelar que foi o poder de Jesus Cristo que fez aquela obra, tá? Assim como Jesus se revelava em pessoa física quando ele estava aqui, agora, através do Espírito Santo, a gente também pede para que as coisas aconteçam em nome de Jesus, para que Jesus seja revelado para aquela pessoa que está recebendo o milagre. Entendeu? Se não ficou claro, depois vocês comentam aí embaixo. Então, continuando. 14. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome, Cristo fala. 15. Jesus continuou. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Gente, como que eu vou saber quais são os mandamentos de Jesus, o que ele quer de nós se eu não ler as Escrituras? Por isso que eu insisto, o entendimento das Escrituras é a base para um relacionamento com Deus. Não dá para eu me relacionar com Deus com as coisas que eu penso, com as coisas que eu acho. Tem que ser de acordo com o que Cristo ensina, com o que ele fala, né? E isso acaba dando uma distorção pro evangelho bizarra, assim, porque cada um faz do jeito que quer, da maneira que quer, achando que está em nome de Deus, achando que está fazendo certo. Não, o certo, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus, o que está escrito aqui é o certo. Então, se a gente ficar orando por coisas fora das Escrituras, mesmo que aconteça, não está vindo de Deus, né? Então ele fala, se vocês me amam, vocês obedeçam aos meus mandamentos. Aí eu pedirei ao meu Pai e ele lhes dará outro auxiliador. Olha aí, a figura do Espírito Santo entrando na história. Aí ele fala, quem que é esse outro auxiliador? O Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Gente, todo cristão que aceita Jesus como seu Senhor, recebe um Espírito que anda com a gente para sempre, tá? Mas assim, existem maneiras desse Espírito se entristecer, da gente afastar a atuação do Espírito Santo da nossa vida? Existe, mas ele sempre vai estar ali. Então assim, conforme a gente buscar e obedecer o mandamento de Cristo, esse Espírito poderá fazer algo por nós. Quando nós estamos em desobediência, longe do que Cristo manda, esse Espírito não tem como atuar na nossa vida. Mas ele promete que ele vai estar para sempre aqui. Eu tenho acesso a ele, se eu obedecer e estiver no caminho do Senhor, eu tenho acesso a ele o tempo todo, tá? 17. Olha que coisa interessante que Jesus vai falar agora. O mundo não pode receber esse Espírito. Todas as pessoas que estão andando aqui pela terra têm esse Espírito? Não. O mundo não pode receber esse Espírito. Por quê? Aí ele explica. Porque não o pode ver nem o conhecer. Mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. Gente, é um presente tão maravilhoso que a gente ganha quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor, como Salvador das nossas vidas. Esse presente, que é esse auxiliador, o Espírito Santo, é o maior presente que o ser humano pode ganhar. Porque ele é um Espírito que consola, que traz alegria, que traz direcionamento, que faz milagres. Ele é todo poderoso. Ele é o Espírito de Cristo aqui na Terra vivendo em nós. Então, simplesmente é só isso que nós recebemos quando nós cremos no Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Só que por que o mundo inteiro não pode receber? Porque o mundo inteiro não recebeu Jesus Cristo. Aquele que não recebe
Jesus Cristo como seu Senhor e como Salvador e não começa a andar nos ensinamentos de Cristo, não tem como receber esse Espírito, entendeu? Versículo 18. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Aqui ele está falando que ele vai voltar daqui a pouco, e porque ele vive, a gente também vive, ele está falando da ressurreição. Mas até então os discípulos não estavam entendendo, tá? Mas é o que ele está querendo dizer. Como ele provou que ele ressuscitou dos mortos e que ele tem vida eterna, como que ele provou isso? Andando os 40 dias com os discípulos, mostrando que ele tinha carne no corpo dele, que ele não era um fantasma. Todas essas formas ele falou, ó, isso aqui que está acontecendo comigo, de ressuscitar, isso vai acontecer com vocês. Quando? Aí você precisa ler o restante da Bíblia, que vai ser quando Jesus voltar, porque ele promete que ele vai voltar para trazer o juízo e aí realmente separar o reino de Deus, separar os que são dele daqueles que não quiseram ele. Então, no momento da volta dele, tudo isso vai acontecer e nós ressuscitaremos com ele. Vai ser nesse momento, mas ele ressuscitou, ele foi o primeiro a ressuscitar, né? Vamos continuar. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, mais uma vez, adianta eu levantar a mão e falar assim, ai Jesus, eu quero você? Ai Jesus, eu te aceito? Não. Olha o que determina. A pessoa que aceita e obedece. A falta de obediência nos separa de Jesus Cristo. Ele fala assim, você pode professar com a tua boca que você está em mim, que você é meu seguidor. Mas se você não está obedecendo os meus mandamentos, de fato você não é. Então ele fala, a pessoa que aceita ele e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. É a forma da gente provar que ama Cristo. Também não adianta falar que eu amo ele, mas faço tudo o contrário do que ele me ensina? Não adianta. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Então Judas, não Judas Iscariotes, eu estou no versículo 22. Então Judas, não Judas Iscariotes, perguntou, Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? Jesus respondeu, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama, aí isso vai ser para as que amam. Então o Pai e o Filho estão vivendo em nós como? Através desse que ele prometeu, do auxiliador que nós acabamos de ler no versículo 16 aqui. Agora, ele vai falar dos que não amam. A pessoa que não me ama não obedece à mensagem dele. Então assim, Cristo não é nada para a pessoa, ele vai obedecer o quê, né? Então ele não obedece à mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Então ele está falando assim, gente, as coisas que eu estou falando foi o Pai, o tal do Deus que você... Por que ele... Eu já falei sobre isso, mas vou repetir. Porque ele sempre falava do Pai para os judeus. Porque os judeus não conheciam o Filho. Então, Cristo o tempo todo tinha que se referir ao Deus que eles conheciam, ao Deus Pai. Então ele fala, essa mensagem não está vindo de mim, está vindo do Deus Pai. Que é aquela voz que vocês ouvem desde lá de trás. Lembra o capítulo 1 de João, que eu dei uma explanada de como a Bíblia veio parar até nós? Então lá está explicando, aquele mesmo Deus que vocês conhecem desde o Antigo Testamento, é Ele que está me dando essa mensagem, não está vindo de mim. Versículo 25. Tenho dito isso enquanto estou com vocês. Mais uma vez, olha que ele vai falar no 26. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Gente, o Espírito Santo, ele é ensinador, ele é professor, ele nos ensina. O que ele nos ensina? Primeiramente, ele nos ensina a ler a Bíblia. Eu consegui entender a Bíblia depois que eu aceitei Jesus e o Espírito Santo começou a habitar em mim, porque eu abri a Bíblia e eu não entendia bolhufas, né? Eu tô tentando ajudar vocês na leitura, mas se você ainda não aceitou Jesus, ainda não teve essa experiência de pedir para que Cristo vive em você e não recebeu o Espírito Santo, vocês vão provar de que quando vocês fizerem isso, parece que a mente de vocês vai se abrir para uma nova realidade. Parece que vocês vão ler a Bíblia e tudo vai se fazer claro na mente de vocês. É uma experiência maravilhosa. E ele fala assim,
que quando vier esse Espírito, ele iria ensinar todas as coisas. Ele que testifica no nosso coração que tudo isso que a gente está lendo é verdadeiro, né? 27. Aí o que Cristo fala? Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhe dou e não a paz como o mundo dá, né? Porque o mundo pode sugerir várias formas de você ter paz. Se você tiver uma casa, você vai ter paz. Se você tiver um seguro de vida, você vai ter paz. Se você fizer tal ritualidade, você vai ter paz. Mas o que Cristo está falando? A paz vem de mim. O Espírito dele, quando habita em nós, enche o nosso coração de paz. Eu acho que a paz foi um dos primeiros testemunhos que eu tive na minha vida, né? Porque eu não tinha paz de espírito. Eu era uma pessoa atribulada. Sempre precisava estar em movimento, fazendo alguma coisa para eu sentir paz. Se eu parasse um minuto quietinha, já me dava uma depressão. Eu precisava estar com pessoas, em movimento, em lugares, para eu poder esquecer da minha tristeza. Então, essa paz, daí o que eu experimentei, né? Porque uma coisa é a gente lê, outra coisa é você experimentar, e eu quero que vocês experimentem. Essa paz é uma coisa assim, pensa o mundo inteiro contra você. Tudo dando errado, tudo caminha, aí você consegue falar, nossa, eu tô em paz. Porque o Senhor está cuidando de mim, Ele vai me dar o direcionamento para eu resolver cada uma dessas circunstâncias que eu estou vivendo, porque eu tenho um auxiliador chamado Espírito Santo que vai conversar comigo e vai me dizer, faça isso, não faça isso, vai usar pessoas em meu favor, vai usar circunstâncias em meu favor, porque a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo a Deus. E eu tenho certeza que mesmo quando não está fácil, e olha que eu passo muitos dias difíceis, eu consigo descansar no Senhor. É essa paz que o mundo não pode dar. Porque é uma paz espiritual. Que nada do que me cerca pode me dar essa paz. Entenderam? Então ele continua. Não fiquem aflitos e nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres sabendo que eu vou para o Pai. Pois o Pai é mais poderoso do que eu. Digo isso agora, antes que essas coisas aconteçam, para que quando acontecerem, vocês creiam. Ele fala, não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois já está chegando aquele que manda nesse mundo. Mais uma vez, Jesus manda no mundo, gente. A chave do mundo foi entregue a quem? Já falei no vídeo passado. Foi entregue a Satanás, foi entregue ao mundo das trevas. Quem domina esse mundo é o mundo das trevas. Como que é o meio de Deus salvar os seres humanos dessa treva toda que está o mundo? Fazendo com que cada um aceite Jesus como seu Salvador e vivendo, mesmo em meio às guerras e às tribulações, em paz, com sabedoria, com discernimento, com domínio próprio. Leiam Gálatas capítulo 5. É o fruto do que o Espírito Santo te dá. Ele te dá paciência, ele te dá mansidão, ele te dá benignidade, ele te dá amor, ele dá sentimentos para você que é só Deus que pode nos dar. Não é o ato, não é o que eu faço que gera esses sentimentos em mim. É algo que vem de Deus para mim. E isso vem de Deus para mim quando eu aceito Jesus. Então, o mundo está em treva, o mundo é decaído, só que Deus escolheu que pessoas crescem nele para ser um povo separado desse mundo. O que é esse ser um povo separado? É um povo que tem uma mente meio diferente do restante. Enquanto o mundo encaminha, falam que coisas são certas, que não são, falam que tudo pode quando não pode. Enquanto o mundo está com essa mente, os que estão com a mente de Cristo estão cativos às verdades de Cristo, né? Temos que respeitar quem quer andar no mundo das trevas ou andar de qualquer forma? Temos, cada um escolhe. O próprio Deus não criou robôs. O próprio Deus deu a escolha para o ser humano. Você escolhe, o sacrifício está pronto, está feito e é perfeito. O sacrifício é meu filho. Quer andar nesse mundo tenebroso, em paz e feliz? Venha para o meu filho, você vai ter tudo isso. Agora, nem todos escolhem ter isso. Tudo bem, né? Também as pessoas devendo respeitar aqueles que querem estar nesse reino e pensar que as coisas que Deus fala que é boa, é boa. As pessoas também não podem criticar. O cristão acha que a família tradicional é o ideal. Tudo bem, eu não posso ter essa convicção no meu coração? Eu só posso ter a convicção do contrário? Não, eu respeito a pessoa que quer ser o contrário, mas para mim a realidade, a família tradicional, uma família bem estruturada, com um pai no seu papel, com uma mãe no seu papel, com filhos que obedecem aos pais assim como obedecem ao Senhor, que tem muitas bênçãos na vida. Essa para mim é o ideal. Se para outros não for, tudo bem também. Respeitamos uns aos outros, tá? A gente não pode exigir respeito e não respeitar.
Então, cada um tem que respeitar o jeito que cada ser humano quer ser. Mas Deus dá uma fórmula. E alguns querem viver e outros não essa fórmula, né? Então, continuando. Vamos voltar aqui. Eu não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda nesse mundo. Ele não tem poder sobre mim. Então, Satanás, os demônios não têm poder sobre Cristo. Mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso eu faço tudo o que ele manda. Então, gente, o que ele está falando? Quando Satanás achou que consegui matar Jesus na cruz, venci Jesus na cruz, na verdade, Deus usou Satanás para cumprir, né? Lógico, porque Satanás, quando a gente lê na Bíblia, ele entra em Judas para que Judas traia Jesus. Então foi uma obra mesmo de Satanás usando a vida de Judas, que já tinha aquele coração todo corrompido quando a gente lê as Escrituras, mas para que a obra se cumprisse. Qual que era a obra que tinha que ser cumprida? A obra que tinha que ser cumprida Jesus tinha que derramar o sangue dele, mesmo sendo perfeito, fazendo bondade, sendo um cara bondoso. Ele tinha que derramar aquele sangue dele, se sacrificar fisicamente para que na morte e na ressurreição dele, o Espírito dele passasse a habitar em nós, para nós conseguirmos andar conforme a vontade do Pai. Porque sem o Espírito Santo, a nossa carnalidade, a nossa vontade nunca consegue se alinhar com a do Pai. Então esse sacrifício de Cristo ele era necessário, tá? Ele era necessário. E também para que ele provasse a ressurreição dele. Então como que ele vai provar a ressurreição se ele não morre? A ressurreição era uma forma de provar. Assim como, porque todo ser humano morre, concordam? Quem foi o único que não morreu, ressuscitou e caminhou e voltou para o céu de corpo? Foi Jesus Cristo. Então ele fala, assim como isso aconteceu comigo, com todos os corpos que morrerem e estiverem em mim, vai acontecer a mesma coisa. Então ele precisava também dar essa prova, né? Então ele fala que o Satanás não matou Jesus na cruz, ele não teve esse poder. Na verdade, o próprio Jesus se entregou porque era o objetivo dele se entregar para dar vida para nós, né? Então ele fala, mas o mundo sabe, por isso faço tudo o que ele manda. Então ele finaliza falando, levantem-se, vamos sair daqui. Então deu para entender, né, gente? Vamos voltar só um pouquinho no final. Mas o mundo precisa saber... vamos antes um pouquinho. Ele não tem poder sobre mim. Satanás não tem poder sobre Cristo, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e por isso ele faz. Ele ama Deus Pai. O plano de salvação era que Cristo viria e morresse, ele não ia deixar de cumprir esse plano, porque ele fez tudo que o Pai mandou, tudo que a Trindade combinou antes da fundação do mundo, tá? Então isso era o objetivo, isso tinha que acontecer. Não é porque as trevas ganhou do poder de Cristo, não. Entendam uma coisa, gente, eu quero deixar no final desse vídeo para vocês refletirem. Quando a gente vê esse mundo, a gente pensa, Deus não existe, as trevas, o mal venceu o bem. Não, o mal sempre foi quem dominou o planeta Terra desde a criação do homem, desde a entrega de Adão e Eva para Satanás, para ele dominar essa terra, a terra andou desse jeito. O que acontece é que algumas poucas pessoas, por causa do sacrifício de Jesus e por ter o Espírito Santo nela, elas são diferentes desse mundo. Elas conseguem ter características e viver de maneira diferente. E a primeira pessoa que vai notar a diferença quando você estiver com esse espírito vão ser os de dentro da tua casa. Por quê? Não adianta você fazer pose para fora se dentro da tua casa porque é onde a gente gera o fruto genuíno, onde a gente é mais genuína na nossa vida dentro de casa. Quem conhece a gente de verdade são os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos parentes mais próximos. Quando esses olharem para você e falar, você tá diferente, você pode saber que é o Espírito Santo atuando. Então não é sobre o que a pessoa fala que ela é cristã, é sobre os frutos que ela dá. Por isso, né, muitas pessoas me mandam vídeos, olha esse pastor, olha esse cristão que fez com a esposa, bateu na esposa. Gente, isso aí não tem nada a ver com Bíblia. Isso aí não tem nada a ver com o fruto do Espírito Santo. Ele pode se intitular pastor, ele pode se intitular cristão, mas de fato ele não é. Porque uma das formas para a gente saber se a pessoa está em Cristo ou não é o fruto do Espírito, Gálatas 5. E a pessoa cumprir todo o mandamento de Cristo. Então se a pessoa está te dizendo, pastor, cristão que seja, e não faz o que Cristo manda, de fato ele não é. Ele está falando da boca para fora. E a gente tem que ter esse discernimento para não colocar Cristo no meio dessas pessoas falsas, né? Então, eu acho que é isso que essa mensagem que eu queria deixar para vocês. E aguardem agora o estudo do capítulo 15, tá bom? Deus abençoe vocês, gente!